Graça e paz, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que sem dúvida nenhuma é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que privilégio dividir esse momento com você que curte o programa, que interage, que ajuda na nossa construção. A nossa oração é que o programa seja bênção, edifique a sua vida e que você, obviamente, cresça no conhecimento das Escrituras Sagradas. Por isso, fique à vontade. Hoje, um tema, podemos dizer, clássico aqui do Vejam Só também. A gente gosta muito de falar sobre escatologia. Hoje nós vamos poder adentrar um pouquinho mais nesse tema. Então, fica ligadinho aí para você que curte a temática, vai aprender bastante. Vou apresentar aqui os meus convidados para a gente iniciar a nossa conversa. Com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o reverendo Samuel Ribeiro, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Graça e paz, reverendo, alegria recebê-lo. Época de férias, né? Aí fica mais tranquilo, né? Boa noite. Minhas férias... Eu dou uma descansada um pouquinho da academia, eu volto só o próximo ano agora. Você é o tipo de cara, Samuel, que para juntar todas as suas atividades em férias é impossível, cara. É difícil. Não é? Você faz tanta coisa que é difícil. Apresenta programa, participa de debate, pastoreia a igreja, estuda. Não dá, Sou pai de 4 filhos. Rapaz, agora você acabou. Aí. A tarefa mais importante hoje tem sido essa, que demanda mais tempo, né? De 4 filhos é muito bom. Eu tenho um só e já acho que dá trabalho, cara. Mas é uma herança do Senhor, uma maravilha, né? É benção, é benção. Reverendo, alegria recebê-lo. Obrigado pelo carinho com o programa, aceitar o nosso convite. Antes da gente entrar nas polêmicas teológicas, passa as informações da igreja, por favor. Eu sou o reverendo Samuel Ribeiro, sou pastor da Igreja Presbiteriana da Aliança, né? Fica ali na rua Arthur de Azevedo, 1007. Nossos cultos são às 9h30, às 18h30, aos domingos. Temos a nossa escola dominical às 11 horas, fora as demais programações da igreja. Boa. Inclusive, os contatos disponibilizados pelo reverendo Samuel já apareceram aí. Nós vamos deixar salvo no nosso perfil oficial do Instagram. Se você tiver interesse, quiser outras informações, é por lá que você pode acessar também, tá bom? De novo, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. E nós temos também o privilégio de receber nessa noite aqui nos nossos estúdios o pastor Diego de Jesus, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus. Graça e paz, meu irmão, seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui no Vejam Só, uma ótima noite. Pai Zeca, o prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite, um prazer conhecê-lo, né? Só conhecia de ouvir falar, isso que agora meus olhos te veem. Muito obrigado, uma honra conhecê-lo, conhecer toda a equipe, todo o estúdio, conhecer o reverendo, sinto-me muito honrado, muito obrigado. A alegria é nossa, meu irmão, recebê-lo, obrigado pelo carinho, né, em aceitar o nosso convite. Espero que seja um tempo de bênção, de aprendizado. Bom, antes da gente iniciar, também vou pedir as referências da igreja, por favor. Amém, nós estamos localizados na rua Santa Marta, número 99, bairro do Taboão, Diadema. Boa. Os contatos também disponibilizados pelo pastor Diego também já apareceram para você. Nós vamos deixar salvo no nosso perfil oficial do Instagram para que você possa acessar também. E se quiser outras informações, é por lá, tá bom? De novo, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Deus abençoe. Bom, vamos colocar na tela aí o tema de hoje. Hoje nós vamos voltar os nossos olhos para o texto lá de Apocalipse 20. Na verdade, a partir dele, né? Obviamente que outras referências devem e podem aparecer, mas a nossa pergunta é: o milênio, destacado ali em Apocalipse 20, ainda acontecerá, ou seja, é uma questão futura, ou já vivemos, já estamos nele? Os meus convidados vão responder a pergunta, indicando a linha que eles vão seguir. Depois eu vou abrir a enquete para você poder participar também, tá bom? Reverendo Samuel vai ter o privilégio de iniciar, depois o pastor Diego na sequência responde também. E aí, meu irmão, o milênio vai acontecer? Já estamos nele? Como que o irmão responde a nossa pergunta? Então, eu sou amilenista, né? É importante, antes de responder, já explicar que um amilenista não é que ele não crê num milênio, ele só não crê que é literal, ele crê que já está acontecendo, né? Não é um milênio literal no sentido de ser 1000 anos. Ele crê que já está acontecendo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, especificamente na vitória de Cristo na cruz do Calvário. Ele já começa a reinar, ele já reina, o seu reino já chegou, né? E, claro, ele está sendo implementado. Então, eu vou defender que sim, o Apocalipse 20 não é literal, né? Vou defender que ele fala de um reinado que já existe, que já está acontecendo. E eu espero apresentar aí 7 argumentos, mais ou menos, para tentar provar essa tese, né? Rapaz,
Vamos ver se vai caber esses 7 argumentos aqui. Eu vou correr aqui. Você está fugindo do presbiterianismo muito, cara. Eram só 3 pontos no presbiterianismo. Foi para 7. O 7 é uma homenagem ao Apocalipse, que gosta desse número. É o número da perfeição. Boa, boa. Bom, então tá aí a linha que o reverendo Samuel vai defender. Pastor Diego, eu quero te ouvir também. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? Milênio vai acontecer? Será literal? Já está acontecendo? Não é literal? Por favor. Zeca, eu entendo pelo texto sagrado que o milênio ainda ocorrerá. É um período altamente escatológico. E sim, é um período literal, né? Talvez não 1000 anos necessariamente, mas é um período literal que ocorrerá no futuro. Eu pretendo balizar minha defesa em 4 prismas, né? Ao decorrer do debate eu vou externá-lo. O prisma bíblico, o prisma histórico, o prisma lógico e o prisma experiencional. Tá, boa. Então, você viu aí que nós temos 2 argumentações completamente distintas, né? Cada um vai para um lado. Como eu já tinha mencionado, um debate clássico aqui no programa, né? Diversas vezes nós já falamos sobre essa questão do milênio e hoje nós vamos poder aprofundar. Antes disso, deixa eu só colocar aí a oportunidade para você participar também. Acesse o nosso perfil no Instagram, @programa Vejam Só, e lá você vai encontrar as nossas enquetes, tá? Para você poder participar e interagir com o programa, tá bom? A enquete disponível lá hoje é a seguinte: já vivemos o milênio bíblico? Essa é a pergunta. Aí você tem as 3 opções. Sim, ele é presente, é atual, estamos vivendo, né? Já nesse momento. Não, ele será futuro, escatológico, ou não sei. Então vai lá, vote, escolha, veja a resposta que melhor se enquadra na sua opinião. E no final do programa a gente volta para dar o resultado da enquete, tá certo? Reverendo Samuel, eu vou devolver a palavra ao irmão então para poder começar a sua argumentação e a gente iniciar então aqui o nosso debate. Nós vamos fazer uma organização aqui de tempo, mais ou menos 3 minutos para cada um, para todo mundo poder participar e falar. Mas vocês fiquem à vontade, desde que essa questão do tempo eu controlo aqui, tá bom? Vamos lá, Samuel, por favor. Zeca, a visão histórica da igreja, inicialmente ela é pré-milenista, não cria, por exemplo, no arrebatamento da igreja, mas cria em um milênio, até que Agostinho se deparou com o texto de Apocalipse 20, e ele passou a ver lá não mais como literal, e sim como algo que aponta para um evento, mas que não acontece em 1000 anos. Por que ele tem essa perspectiva? Porque todos os números em Apocalipse, eles são simbólicos, todos eles. Você não vai ter um número que aponta para um evento ou para uma pessoa que não seja simbólico. E aí nós temos, por exemplo, Apocalipse o número 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 7, o 10, o 12, o 24 mil e o 144 mil. Todos eles simbólicos, todos. E a gente poderia debater um a um aqui para provar, mas todos simbólicos que apontam para alguma coisa ou para algum evento. No Antigo Testamento, a visão judaica via também dessa forma os números, e é um cabalismo muito grande entre os judeus, mas ele sendo alegórico. Por exemplo, você tem Salmo 94 que vai falar: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Deuteronômio 7,9 vai dizer: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Então, esse seria um primeiro argumento a se apresentar. Um segundo é que eu pretendo já esmiuçar. Esse primeiro eu acho que já é mais esgotado, porque é um fato em Apocalipse, apesar que a gente pode também debater, mas o segundo seria de que nós temos elementos suficientes, inclusive bíblicos, o próprio Paulo vai apontar para isso, de que Satanás ele foi amarrado, e isso que simboliza parte do que é tratado no milênio em Apocalipse. Eu pretendo esmiuçar. Apocalipse 20, ele é o início de um novo ciclo, porque para nós reformados, Apocalipse ele é construído em cima de ciclos históricos. Por exemplo, você tem Apocalipse 6, que termina um primeiro ciclo, que você tem ali o juízo final. Você vai ter Apocalipse 11, que também termina um novo ciclo, juízo final. Apocalipse 16 termina o ciclo, juízo final. Apocalipse 19 termina com a derrota definitiva dos inimigos, apontando para o juízo final. Então, o capítulo 20 ele já começa um novo ciclo, que seria novamente contando a história da igreja, e aí o milênio se encaixaria nisso. Você tem, por exemplo, ainda como argumento a ser apresentado, que a primeira ressurreição, claramente no texto, ela é espiritual, ela não é física, que é uma coisa que eu gostaria de explorar hoje. Há outros argumentos, não sei como é que está meu tempo,
Mas há outros argumentos, por exemplo, que o Novo Testamento 30 ele só fala segundos. de uma ressurreição. Ele fala da ressurreição final, ele não fala de duas ressurreições, porque dependendo de como eu interpretar Apocalipse 20, eu vou acabar apontando para isso. Sexto, o Novo Testamento ele espera uma única vinda de Cristo, e isso é uma discussão, inclusive, da questão do dispensacionalismo. Sim, sim. E, por fim, que é o meu argumento final e conclusivo, que o reino de Cristo ele já está presente e já está vigorando, conforme alguns textos bíblicos do Antigo e Novo Testamento. É aquilo que eu costumo mencionar sempre aqui, né? Às vezes a resposta que você dá biblicamente para uma pergunta, ela vai interferir toda a sua resposta teológica dos textos, né? Então, essa questão de você não acreditar no milênio literal ou dele ser um período simbólico, né? Como é o caso do Samuel, vai justificar todas as outras respostas que ele tem, que vai ser exatamente o contrário do pastor Diego. Ele precisa do milênio para que todo o arcabouço teológico dele faça sentido. Ou tô muito doido aqui, pastor? Não, tá Por favor, vou correto. passar a palavra para o irmão. Tá correto. Bom, a minha defesa, ela inicia-se no pilar bíblico, né? Ou qual que é o pilar bíblico? Eu entendo que Apocalipse capítulo 19, ele termina, mas ele continua no capítulo 20. Isso está intrínseco no texto, quando João diz, e vi, ele usa a partícula grega kai, que é de continuação. Então, ele continua a mesma história, ele está apenas dando agora uma outra ênfase. Então, eu entendo que Apocalipse 20 é uma continuação de Apocalipse capítulo 19. Eu entendo que essa questão do diabo ser amarrado é uma questão que ela vai além daquilo que geralmente os nossos irmãos reformados, com todo o respeito, com toda a vênia, aquilo que eles defendem, que é apenas uma restrição. Eu entendo que ele está de fato amarrado, conforme o texto de Apocalipse 20, versículo 4 vai citar. Então ele está inapto, ele não tem condições de estar agindo. Isso no período do milênio, né? Quando o milênio estiver efetivo na Terra. Então ele vai ser amarrado quando do milênio, Quando ele do não está milênio. amarrado. Isso, no período milenar ele vai estar amarrado, né? Agora Então, não. agora não, agora ele está agindo livremente, até isso é um dos meus argumentos. O segundo prisma é o prisma histórico. O reverendo já, muito honestamente, falou que essa ideia é uma ideia que surge com Agostinho, né? Uma ideia pós-agostiniana, uma ideia tardia. Então, nós temos que a patrística, até o terceiro século, em peso, era pré-milenista. O terceiro prisma é o prisma experiencial. A nossa experiência de vida nos mostra que o inimigo está solto. Inclusive, essa ideia de enganar as nações, tem muitas nações que o evangelho é fechado. As portas do evangelho é fechado. Então, quem está enganando essas nações para que o evangelho não chegue lá, para que não possa chegar? E o quarto prisma que eu gostaria de citar é o prisma lógico, né? O prisma lógico ele vai dizer o seguinte: se o inimigo, se ele está nesse exato momento, ele está preso, não restringindo as nações, seria lógico que o poder do evangelho, transformador do evangelho, entrasse justamente nessas nações onde impede que o evangelho chegue. E nós não vemos isso sendo aplicado no nosso mundo prático. Tá. O Samuel, vou até, pelo que eu entendi também da dinâmica da defesa do pastor Diego, acho que essa questão do diabo está bem presente também no raciocínio dele, né? Inclusive, as duas últimas argumentações foram bem nesse sentido, né? O diabo não estar preso ainda, que será, e essa é uma característica do milênio, e da questão lógica também de que se ele está preso, por que o evangelho não chega? Como o irmão citou também esse aspecto da prisão do inimigo, vamos aprofundar essa questão, então, por favor? Deixa eu começar respondendo de que o evangelho ele tem avançado. O evangelho ele tem avançado porque nós cremos que Satanás tem os seus poderes seriamente enfraquecidos. E aí eu vou, inclusive, mostrar alguns textos, né? Por exemplo, você tem Mateus 12, 29, né? E como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e então lhe saqueará a casa? Aí você vê também Jesus dizendo, chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso, né? Inclusive, historicamente, os pais da igreja, eles vão entender que a expressão que vem o teu reino, ela aponta para três verdades. A primeira delas é de que há um reino parasita que estava operando nesse mundo, que era o reinado de Satanás. O segundo que vem o teu reino é o desejo que esse reino ele seja destruído. E o terceiro é a implementação final de um reino que acontecerá em novos céus e nova terra, mas que já existe. Então você vê, por exemplo, Jesus dizendo que seu príncipe será expulso. Você vê em Lucas 10, 18, ele dizendo, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, a prisão de Satanás não significa que ele esteja inativo. A visão reformada não vai pensar assim, mas que ele é impedido de impedir a expansão do reino de Deus. E aí o que acontece? Por exemplo, você tem a China, que em 2006 começou a passar por um movimento de reforma lá.
A elite chinesa, principalmente a área de letras, que é a área que você está fazendo o mestrado, a elite chinesa começou a estudar Agostinho. Aí, qual é o próximo autor que vai estudar depois de Agostinho? Moderno. Calvino. E aí começou uma reforma dentro da China. Você ouviria falar de uma igreja na China há 20 anos atrás? Em outros países, povos não alcançados, que estão sendo alcançados por causa do evangelho, mesmo com o avanço de outras religiões, mesmo em países, por exemplo, Janela 1040, Oriente Médio, onde você não pode pregar o evangelho. Então, você vê o evangelho avançando. Então, eu discordo que esse evangelho não tenha avançado. Satanás, ele não está inativado. Ele tem os seus poderes reduzidos e ele não pode impedir o avanço do evangelho. Ele atua de outras formas, mas jamais impedindo o avanço do evangelho. Bom, Zeca, aí, com pastor? toda humildade, eu discordo da leitura do irmão, com todo respeito. O texto de Apocalipse é muito claro, fala que ele é preso, selado no abismo. Nós podemos entender ali como simbólico, abismo, etc. Mas a ideia do texto, mesmo que entendemos como simbólico, a ideia do texto é que ele está inoperante. No milênio, tá? Não nesse momento. No milênio, ele está lá inoperante. Acerca da expansão do evangelho, nós entendemos sim que o evangelho expande, isso é uma promessa de Jesus, mas o evangelho não expande, não é porque o diabo está enfraquecido, o evangelho expande porque Jesus prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. Então a igreja vai vencer essa batalha contra o inferno. As portas do inferno, no mundo antigo, qual que era a ideia? A porta de uma cidade era o local onde o invasor chegava e se deparava com aquela porta e não conseguiria transpor. Então, o que é que Jesus está dizendo? A igreja vai transpor a porta do inferno, vai conseguir entrar. Saquear é o processo evangelístico. Então, é a igreja avançando no mundo. Não é porque o evangelho está, o inimigo está enfraquecido, não. É porque o poder do evangelho é grande. Então, é natural que ele avance. Mas se o inimigo estivesse inapto nesse momento que nós estamos falando, ou enfraquecido, esse avançar seria muito maior. Porque o poder do evangelho, ele é transformador e não haveria essa barreira. Entende? Então, eu entendo que o inimigo ele está operante e o apóstolo Pedro ele concorda comigo na sua primeira epístola, capítulo 5, no versículo 8, quando ele diz: sede sóbrio, vigilante, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Aí fica aquele questionamento: se o inimigo ele está, de certa forma, debilitado para agir nas nações, mas como ele teria poder para agir nos eleitos, para agir nos crentes, nos salvos, tentando tragá-los? Eu não sei também não, vamos descobrir agora. Então, mas, pastor, é uma pergunta sincera. Eu estudei no Palavra da Vida 1 ano. Então, eu era bombardeado por dispensacionalistas o ano todo, 24 horas por dia, Daniel, Tessalonicenses, por aí vai. Eu tenho, por exemplo, algumas dificuldades. Primeiro, em relação à sua fala, depois eu vou fazer alguns apontamentos. Por exemplo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso não são poderes reduzidos, uma vez que Satanás reinava solto nesse mundo, tendo inclusive, achando que tinha poderes, inclusive, para oferecer atalhos para Jesus para que ele tivesse esse reino. Por exemplo, qual é a lógica do evangelho? Por exemplo, você diz que sem a atuação de Satanás o evangelho pode avançar livremente. Mas qual é a lógica de um evangelho avançar nos 1000 anos, por exemplo? E aí eu tenho problemas teológicos com a concepção de alguns, eu não sei se é a sua, sobre os 1000 anos. Os dois argumentos para a defesa de que é necessário que existam os 1000 anos é para provar que o plano de Deus não falhou, ou seja, Cristo ascender ao trono e mostrar a soberania de Cristo. Mas que plano perfeito é esse? Que soberania é essa se depois de 1000 anos Satanás é solto e consegue enganar nações? Não, o plano falhou. Se depois de 1000 anos sendo reinado pelo próprio Cristo, presencialmente, depois de 1000 anos, Satanás é solto e ainda engana nações, eu tenho um problema teológico seríssimo com isso. Então, perceba, e eu nem estou entrando ainda no texto, porque eu tenho algumas questões para tratar especificamente do texto, algumas palavras que são usadas que é difícil tratar cronologicamente como os dispensacionalistas, não sei se o irmão é dispensacionalista, porque há hoje um grupo Sim, de sim. pré, de pós, enfim. As divisões. As divisões, um dispensacionalista que é mais progressista, enfim. Isso. Mas, assim, eu tenho essas dificuldades. Eu não vejo a necessidade, se eu pegar o pé da letra, que o evangelho ele pode avançar livremente sem Satanás estar presente, eu não vejo necessidade do evangelho avançar nesse milênio. E eu nem vou entrar em Isaías 65 aqui. E, fora isso, o plano de Deus falharia e a soberania de Cristo iria para o ralo, uma vez que depois de 1000 anos, ele sendo solto, ele consegue arrastar multidões atrás dele, consegue enganar ainda alguns que não o conheciam, né? Esse seria o argumento. Sim. Bom, Sr. G, quero te ouvir. Eu acho que essa questão do evangelho no milênio, achei bem interessante essa perspectiva que o Samuel levantou. E na leitura dispensacionalista, o milênio também tem um papel importante numa questão com o próprio Israel também, não tem um aspecto nesse sentido? Por favor. Sim, então, a grande questão do milênio é que ele envolve promessas para Israel.
para o povo judeu, né? Diz que Israel será luz para os gentios e que os povos virão a Israel. Então, nós temos aí o cumprimento de muitas profecias veterotestamentárias, inclusive do sensus plenium, né? Que nós, como cristãos, adotamos. Como? Desculpa, não entendi. Sensus plenius, Tá bom, que é tá bom, tá bom. uma questão profética, né? A questão de o evangelho ser propagado no milênio, eu entendo que sim, há necessidade. Porque, veja bem, quando Cristo ele retorna, quando implanta o milênio, o reino milenar, ele não vai impor, isso não é algo imposto, isso é algo conquistado. O evangelho sempre é algo que transforma o coração. Deus sempre fala da transformação da cardia, isso é a transformação do coração. Te darei um novo coração no lugar do coração de pedra, darei um coração de carne. Então é sempre de convencimento e de convertimento, nunca de correção. Agora o reverendo usou alguns textos que, ao meu ver, não faz muito sentido com a nossa disputa textual. A ideia de amarrar o valente, por exemplo, ou a ideia de Lucas. A ideia de Lucas, o texto no original grego vai dizer: eu via Satanás caindo, como se fosse cada exorcisão fosse uma queda de Satanás. Os discípulos voltam alegres: Senhor, em teu nome os demônios se submetem a nós. Jesus disse: olha, eu via. Nossa tradução diz eu vi, mas o texto vai dizer em grego eu via, como se cada exorcisão fosse uma derrota de Satanás. Então nós entendemos sim que Satanás sofreu suas derrotas pontuais, como em Marcos 5, o demoniado de Gadara, por exemplo, e entre outros, o próprio embate em Mateus 4 com Jesus, mas isso não o tornou inapto. O texto de Apocalipse 20 é claro, ele está inapto para não enganar as nações. Porém, o próprio texto bíblico mostra no nosso dia hoje, atual, não no milênio hoje, ele tentando enganar os eleitos, né? Tentando enganar os eleitos, 1 de Pedro 5. Tessalonicenses, por exemplo, vai citar para não cair no engano dos mestres que são ludibriados pelo próprio inimigo. Então, eu entendo que há uma incongruência bíblica acreditar que nós estamos vivendo este período. Não, mas pastor, o senhor fala que Satanás, por exemplo, minutos atrás o senhor falou que Satanás ele está com seu poder pleno e que o evangelho não pode bater de frente com ele, se eu entendi bem. Ele não tem os seus poderes reduzidos. Não, reduzidos não. Tá, então ele está com seus poderes plenos. Sim. Só que ele sofre derrotas no Novo Testamento. Porque o poder do Espírito Santo é maior. Então o poder do Espírito Santo pode sim, por meio do evangelho, converter pessoas. Sim. O evangelho tem mais poder que Satanás. Com certeza. Então Satanás ele não está impedindo o avanço do evangelho. Esse é o argumento que eu apresentei quando eu falei da China, por exemplo. Que você falou assim, mas ele tem poder para impedir o avanço do evangelho. Eu falei assim, ele não tem poder para impedir. A gente está vendo por citações bíblicas, o senhor concordou, de que ele está com sim com o poder dele reduzido. O evangelho não avança porque é o próprio plano de Deus. Deus, quem ele quer converter, ele vai converter. Eu sei que é uma questão não apenas escatológica, mas soterológica aqui. Sim. O irmão mas, assim, concorda que... Perdão, pode terminar. Não, pode perguntar. O irmão concorda que se não houver a oposição de Satanás, e aliás esse é o seu significado, né, opositor. Se não houvesse a oposição de Satanás, o evangelho teria avançado muito mais? Eu acho que ele avança no tempo certo, no tempo que Deus quer. É porque eu sou calvinista, eu vou crer dessa forma. Aí nós temos outro problema, eu sou arminiano. Bom... É porque eu tenho, por exemplo, mesmo antes da primeira vinda de Cristo, eu tenho o evangelho avançando no Antigo Testamento. Porque, assim, para nós aliancistas, e aí é outra questão que o amilenista é aliancista, a igreja existe desde o Éden. Você tem, por exemplo, Hebreus dizendo que aqueles que morreram sem a concretização da promessa, morreram crendo na promessa. Então, assim, para nós a igreja ela já existe desde o Antigo Testamento e o evangelho já avança desde o Antigo Testamento. Com a vitória sobre Satanás, avança ainda mais, mas sempre no tempo de Deus, conforme o propósito dele. Aí agora o irmão concordou comigo, né? Com a vitória sobre Satanás, avança ainda mais. Então, se Satanás estivesse inativo, o evangelho estaria avançando ainda mais. Não, mas ele foi vencido. É por isso que eu estou dizendo que ele avança ainda mais. Então, ele já coloca ele foi vencido na cruz. Exatamente. Ele já foi derrotado na cruz. É a derrota de Satanás. Você não tem uma batalha de Gog, você não tem uma batalha de Gog e Magog, do Armagedon. Deus dá uma palavra de ordem e destrói todos os seus inimigos. Mas você concorda que ele continua operante? De forma reduzida. Não, foi por isso que eu coloquei, inclusive eu li do por exemplo, Efésios 6, não mostra que nós temos a batalha contra os principados e potestades? Sim, santificação. Santificação. Ali é a batalha de crente na santificação. Contra Satanás, na santificação. Todo reformado vai entender que são três inimigos que nós temos: a carne Satanás e este mundo. Certo. Mas não é uma batalha pelo avanço do evangelho, é uma batalha por santificação. Ele, por causa da cobiça que tem nos nossos corações, ele nos tenta o tempo todo. Justamente essa é a questão. Então, ele tenta nos enganar o tempo todo. Nos ludibriar o tempo todo. Então, ele está agindo contra nós nesse momento. Mas ele não... Então, mas foi isso que eu coloquei uns minutos atrás. Eu fiz questão de salientar que um reformado não crê que ele foi inativado. Aí você falou, não, mas a palavra no grego aponta para inativado. Nós cremos que eles têm os seus poderes reduzidos, que ele não tem mais a atuação que ele já teve. Mas a Bíblia do texto não diz isso, concorda?
Não, mas o texto não Isso eu diz. concordo. o texto não diz. Não, mas o texto, mas, pastor, o texto também não diz um monte de coisa que se a gente olhar aqui vai ficar difícil. Sustentar 1000 anos, primeira e segunda ressurreição. Não faz ao caso. Mas, ó, Não me bota na parede, né, Zé? senão você vai perguntar. Faz isso eu vou ter comigo. que responder, fica ruim aqui. Ó. Deixa eu te falar um negócio. Ô, pastor Diego, até dessa questão da inativação de Satanás ou não, no milênio ele vai estar inativo e essa é a sua defesa, certo? Sim. Preso sem poderes. É. E o que vai ser esse tempo, então? Por que vai prender ele? E aí o Samuel colocou uma outra questão também. Por que vai soltar depois, se ele não vai ter mais poder? Explica isso daí pra gente. Então, o período milenar que ele estará preso será o período do reino de Cristo na Terra, certo? Onde Jerusalém é luz para as nações. Então, nesse período... Então, mas daí esse reino é só para essa construção com Israel, né? Porque deixa eu até abrir um parênteses. Alguns dispensacionalistas têm 2 escolas que vão defender que Cristo vai reinar na terra sobre os seus, que Cristo vai reinar no céu sobre os seus e Davi na terra sobre os de Judá, sobre os de Jerusalém, e outro que Cristo vai reinar sobre todo mundo. Dentro do milenismo tem várias visões. Dentro de todas as escolas tem suas manifestações, né? Divisões. Mas, assim, biblicamente defender Davi eu acho meio complicado. Não, é difícil. Eu acho que o texto aponta mesmo para um reinado de Cristo e Satanás ele está preso justamente para não interferir nesse reinado. Veja, se Satanás preso lá, ele não consegue interferir, não significa que ele está sem poder, significa que naquele momento ele não está agindo. Essa prisão o detém por aquele período de tempo que nós chamamos de milênio. Mas no final ele é solto e engana as nações. Mas agora, você levantou o argumento lógico. Qual é a lógica de eu segurar Satanás 1000 anos para depois soltar ele e enganar as nações? Aí entra uma questão um pouco mais complexa. O irmão calvinista, o arminiano, entra um pouco da nossa soteriologia. Sim. Eu entendo que esse período de 1000 anos, onde o evangelho ele é plenamente espalhado, sem nenhum empecilho, sem nenhuma amarra, é um período onde vai tornar toda essa descendência ali indesculpável. Então, pastor, mas eu não quero entrar na questão calvinista arminiana, em nome de Jesus. O pessoal dos 1000 anos. Eu não quero entrar, mas eu já... O evangelho está livre. Mas com um grande arminiano da internet que eu conheço, um amigo querido, eu já levantei algumas questões calvinistas e arminianas para ele, que é um problema para o arminiano. Por exemplo, você levantou a bola, eu vou cortar. Um arminiano e um calvinista discordam em algumas coisas, mas em outras a gente não deveria discordar. Por exemplo, depravação total é um ponto de divergência entre nós. Eleição não é. A forma como se dá a eleição é que é, se ela é condicional ou incondicional. Mas uma vez que eu creio que essa eleição ela existe condicional ou incondicional, nós cremos que ele elegeu um povo. Você crê que pela presciência do homem. Deus sabe de antemão aqueles que vão escolher por ele, por que é que ele tem que morrer por todo mundo? E outra, se Cristo sabe que aqueles que vão escolher por ele escolherão por ele, como é que esses podem ser abandonados ou abandonar a Cristo? Perceba que o ponto... Tanto é que tem calvinista de um ponto, igrejas arminianas que crê na perseverança dos santos. Então, eu não sei até onde a gente concorda ou discorda, mas um arminiano não deveria descrer da perseverança dos santos. E se ele não descrer da perseverança dos santos, o milênio ele não tem uma utilidade, a não ser que se você sustentar o argumento que é para Israel especificamente, que aí já se sustenta que os 7 anos de tribulação é para Israel. Então... É que Israel é o cerne, né? Eu acho que faz mais sentido quando Israel está no centro dessa questão do milênio aí. Israel é o cerne, o texto mostra isso muito claro. Porque a igreja saiu, né? A igreja não está mais então, mas aí você vai dizer que é para o cumprimento da terra, por exemplo, do reinado e da terra. Só que esse cumprimento é uma das poucas coisas que são feitas com o povo de Deus que é condicional. Se você for obediente, eu vou te dar a terra. É que assim, o irmão entrou em uma questão que a gente fugiu um pouco do tema, né? Sim. Mas só para, como você falou, levantar, vamos cortar. O que acontece? Eu entendo que a depravação total é um ponto em comum que nós temos. Talvez a forma como enxergamos seja um pouco distinta, assim como a eleição. Agora, a questão da perseverança dos santos, em Armínio, isso não foi fechado. Nem na remonstrância, no documento remonstrante, isso não foi fechado. Então, isso varia, tem o de coração, tem o de cabeça, etc. Só que a questão é assim, Deus previu. Por que Jesus, que foi a sua pergunta, morreria por quem ele previu que não aceitariam? Porque justamente é o que Jesus disse. Quem me confessa, eu confessarei. Quem me nega, eu negarei. A salvação de Cristo, ela tem um peso de salvação, mas também tem um peso condenatório. Quem rejeita esse sacrifício é condenado por rejeitar o sacrifício de Cristo. E como alguém vai rejeitar algo que não lhe foi oferecido? Entende? Essa é a questão. Entendo, mas eu acho que a pergunta do Samuel fica mais no sentido daqueles que se converter, da perseverança, da conversão. Milênio, né? Eu olhei para o milênio. Pelo que nós estamos entendendo aqui, todo mundo, né? Quem está em casa também. Vai ser um período de conversão total. Sim, todo mundo vai se converter. O evangelho vai ser pregado livremente. Mas não é todo mundo que vai se converter. Livremente.
Massivamente, sim. Eu não posso garantir que são todas as pessoas, Mas todos mas vão se converter massivamente, e Satanás sendo solto permanecerão convertidos? Ou eles podem se desgarrar? isso que é a Quando pergunta. Satanás será solto, aí é que tá. Essas pessoas que entram no milênio com Cristo, vamos supor que seja 1000 anos, 900, 800, não importa, um período Sim, longo, sim, né? sim. 1000 anos aponta para um período longo. Essas pessoas terão seus relacionamentos, e terão filhos, e terão sua vida normal. Então, quando Satanás é solto, é muito possível que ele encontre pessoas a quem ele possa manipular. Veja, eu entendo que o irmão é ortodoxo, assim como eu, aqui todos somos, nós entendemos que houve uma rebelião outra hora de seres que não tinham as nossas necessidades físicas, né? Seres espirituais. Então, cai na mesma coisa. Se a glória de Deus está manifestada no milênio, pode o ser humano cair, mas seres angélicos ou seres espirituais caíram, que tinham também uma glória, um peso Sim, maior sim. do que o nosso. Não, é que essa questão da perseverança que o Samuel vai defender é que se a pessoa se converteu genuinamente, ela não vai cair nunca mais. Não. Então, e assim, onde eu entro, os arminianos, eles deveriam, uma vez que Deus, na sua presciência e no seu Escolheu. decreto, ele escolhe, porque o Diego escolheria por ele, esse Diego não vai abandonar a mão do Senhor, porque é o Senhor que segura. Então assim, mas talvez a gente possa um dia debater especificamente sobre isso. Isso é legal, que entra muito na filosofia, né? No ramismo, no aristotismo, né? No fatalismo, mas é outro... sim, sim. O calvinista não é fatalista, ele é determinista. E determinismo, que é explicado hoje em dia, inclusive por um cidadão ali na internet, é totalmente diferente do que é fatalismo. Um presbiteriano, ele é determinista, mas não no conceito que é explicado hoje em dia, que eu acho que é um espantalho absurdo. Mas, reverendo, eu posso fazer uma pergunta? Faz a pergunta. Pode. E eu quero entrar depois no Apocalipse 20, porque a gente está só na introdução Apocalipse 20 mesmo, então. Só na introdução? Tá na Eu vou ter que ir introdução. pro intervalo, você já tinha que estar na metade, tô brincando. Mas, ó, faz a Eu pergunta. estou no quarto argumento, mas ainda... E a gente deixa a resposta para o segundo bloco. Vai. Ó, o pastor, versículo por favor. 4 vai dizer assim, ó. E vi um trono e assentou-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal na testa e nem na mão. E viveram... Eles tinham sido degolados, tinham morrido, e agora eles viveram, ressuscitaram. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aí a minha pergunta, reverendo Samuel, é a seguinte: se nós já estamos vivendo o milênio, depois da grande tribulação, essas pessoas vão ressuscitar e vão viver o milênio com Cristo. Nós teremos 2 milênios, um agora e um depois da ressurreição dessas pessoas? Perfeito, esse é meu quarto ponto, era justamente o que eu ia falar. Então a pergunta está aí no próximo bloco, a gente já volta com a resposta do Samuel. Vamos para o intervalo rapidinho. Antes do intervalo, o telefone da grade, quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras, nós indicamos para você a grade, Academia Teológica da Graça de Deus, que é a nossa parceira. Código 11 3115 0819. 3115 0819. Além disso, redes sociais da HIT, aqui para você conhecer a nossa programação e todo o nosso conteúdo. Intervalo rápido, o João só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidíssimo na nossa conversa, hoje falando sobre o texto de Apocalipse 20 e o milênio. Nós finalizamos o primeiro bloco com uma pergunta do pastor Diego para o reverendo Samuel, e a gente falou que a resposta viria agora, então nós vamos começar o bloco com a sua resposta, reverendo, por favor. Então, há um princípio da reforma que ele vai dizer que todo texto deve interpretar a si mesmo. Quando há um texto que é um pouco mais obscuro, há a necessidade de você recorrer a outros textos. O que acontece? Ele usa a expressão aqui, primeiro a ressurreição, que essa é a grande discussão, porque ele vai concluir dizendo assim, bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. De que primeira ressurreição é essa que ele está falando? Esses 3 versos, 4, 5 e o 6. E aí, o que acontece? Por exemplo, ele falou sobre a questão dos decapitados ou degolados, né? Ele não vai usar a expressão ressuscitados. A expressão ele está se referindo aqui aos mártires da igreja. Aí ele vai continuar por causa do testemunho de Cristo, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quanto não adorar a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receber a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aí ele vai falar, o restante dos mortos, verso 5, não reviveram até que se completem os 1000 anos. Ou seja, tem gente que tem morto que não passou por uma ressurreição. Aí vai falar,
esta é a primeira ressurreição. Há pelo menos dois pensamentos na história reformados. Eu tenho um segundo pensamento. O primeiro é que essa ressurreição ela não é corpórea, ela é espiritual. Uhum. E aí, por exemplo, você vai ter a conversão do pecador. Talvez alguns textos que coadunem com essa expressão por exemplo, Efésios 2, de 1 a 6. Ele vai falando, vós estavam mortos em seus delitos e pecados, e ele vos ressuscitou e os fez assentar nas regiões celestiais. Ali para nós é o já e ainda não. Tá? Por exemplo, Colossenses 3:1, ele vai falar que vocês que foram ressuscitados juntamente com Cristo, então a ideia ali é de conversão. Espiritual. Só que, por exemplo, uma segunda vertente que eu tendo a concordar mais é a questão que é a entrada no estado da glória, o chamado estado intermediário. Esse de viver e reinar com Cristo são aqueles que estão no estado intermediário. Por quê? Porque a Bíblia... E aí você vê que aqui só tem almas, você não vai ter corpo físico aqui. Não há ressurreição literal. Você está vendo almas que estão diante do Senhor. Esse argumento, inclusive, ele é usado na história para contrapor a questão da mortalidade da alma, a questão do sono da alma. Então, por exemplo, a primeira ressurreição para nós, pelo menos para o grupo que faz parte, que é majoritário, dentro dos reformados, essa primeira ressurreição seria a entrada nos santos na presença de Cristo após a morte. E aí nós temos, por exemplo, vários textos que não apontam para duas ressurreições, porque aí eu teria um problema. Se eu for crer que há uma primeira ressurreição e a segunda ressurreição, se eu interpretar Apocalipse literalmente, eu vou ter um problema. Por quê? Porque eu vou ter que defender duas ressurreições. E não é o que João está dizendo. O João está tratando de momentos distintos dentro desse propósito. Primeiramente, as almas, elas não permanecem mortas, elas estão vivas com o Senhor, seria essa primeira ressurreição, entre aspas. E a segunda ressurreição é a ressurreição final. E, por exemplo, deixa eu citar alguns textos que impedem de existir duas ressurreições. João, por exemplo, 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Veja que aqui não tem nem milênio depois disso. É imediato. É o mesmo pensamento de Hebreus 9, 27, que depois da morte segue o juízo. Você vai ver Daniel 12, 2 e Atos 24, 15 apontando para essa mesma distinção de um julgamento de justos e o julgamento de ímpios. Aí você vai pegar, por exemplo, a ressurreição, quando Jesus vai tratar sobre ela em João 6 vai dizer que acontece no último dia. Para a escatologia reformada, nós temos períodos de dias. Os últimos dias são os dias que começam em Cristo e antecedem a sua volta. O último dia é a volta literal de Cristo. E aí eu tenho que defender vindas de Cristo e ressurreições. Então é difícil olhar para esse texto e sustentar que não é um reinado que já acontece, porque eu teria que crer que vai haver uma ressurreição lá na frente, e o texto deixa bem claro que nem todos serão ressuscitados para a justiça. Enfim, o texto de João ele vai apontar para isso, né? E eu teria que defender inclusive uma ressurreição corpórea. O que é difícil de acontecer, porque há um momento que há o ressoar da trombeta e a ressurreição de fato acontece. Então perceba que, na verdade, explicar da forma que é um milênio literal e tentar ver esse texto como pessoas já ressuscitadas, de fato, fisicamente, é um problema bíblico. Não é um problema só, é um problema bíblico. Por quê? Porque outros textos entrariam em contradição com João. E veja, eu citei entre os textos o próprio João no Evangelho explicando como é que se dará a ressurreição final. Muito obrigado. Pastor, Muito o obrigado que o irmão achou? pela resposta, muito obrigado. Mas, com todo respeito, eu discordo. Veja bem, o texto ele é muito claro, irmãos. Não tem muito o que fazer aqui, ó. Com todo respeito. Aqui o irmão ficou na sinuca de birro, com todo respeito mesmo, todo carinho e amor. O texto é muito claro. O texto fala que eles vão reviver e vão reinar com Cristo 1000 anos. Então, o texto aqui é o final do período tribulacional, da grande tribulação. O irmão concorda que nós ainda não vivemos a grande tribulação, né? Ainda passaremos esse período escatológico chamado de a grande tribulação. Sendo muito sincero, pastor, há uma discordância entre se estamos na tribulação ou já estamos na grande tribulação entre os reformados. Alguns entendem que há sinais que ainda não aconteceram referentes à grande tribulação. Que estamos em tribulação e talvez já entrando numa grande tribulação. Mas a igreja passa por ela como cremos. Eu não sei se o irmão é totalmente sensacionalista. O irmão é pré, né? O irmão é pós, né? Nós passamos pela tribulação, sim. Então, especialmente na visão do irmão com a visão pós, esse período aqui é o período pós-tribulacional, é o final da grande tribulação. Esses mártires aqui, eles vêm da grande tribulação, eles foram mortos, degolados por amor de Cristo, e o texto diz que eles reviveram. Reviver, pastor, com todo respeito, é de fato ressuscitar. O fato do texto estar narrando eles como alma, porque está mostrando a visão do período deles mortos. Eles mortos, o texto os relatam como alma, mas depois o texto fala que
que eles reviveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então, a pergunta ela foi muito direta. Se nós estamos no milênio, haverá 2 milênios, porque depois da grande tribulação, o texto mostra 1 milênio. Agora, sobre a palavra ressuscitar ou reviver, não se ressuscitar, ser um ressurgimento espiritual, comparando com o texto de Efésios, nós teríamos que um versículo para frente dizer que os ímpios também ressuscitarão espiritualmente. Mas, pastor, só para eu falei que a primeira posição não era a minha é a segunda, que eu entendo que essa primeira ressurreição é a entrada dos santos na glória, naquilo que é chamado de estado intermediário. Pronto, Eu então não creio na primeira visão. fica mais complicado ainda, reverendo, porque se a entrada na glória, uma espécie de entrada na glória, Estado intermediário. estádio intermediário, os ímpios também teriam que entrar nesse mesmo estádio, porque a mesma palavra é usada para os ímpios, dizendo que eles reviverão após os 1000 anos. Ou seja, e aí eu entendo que o irmão foi elucidar outros textos, procurar outros textos Mas eles para reviveram depois de quando? 1000 anos. Depois dos 1000 anos. Sim, Que é o último dia, sim, que é a ressurreição final. sim. Mas meu argumento foi exatamente esse, pastor. Meu argumento é que eles entram no estado da glória. A ressurreição aqui, na verdade, são almas que não estão mortas, mas estão diante do Senhor. E encerrado o milênio, que para nós já está acontecendo, ele se encerra com a segunda vinda de Cristo. Nós temos o último dia, que é justamente a ressurreição final, quando os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos, os que ficarem, serão assuntos aos céus, e os ímpios serão ressuscitados para julgamento eterno. Mas veja, reverendo, vamos lá. Se esses salvos que vieram da grande tribulação, que foram decapitados, certo? Esses eleitos, esses Foram salvos, mortos. foram mortos na grande tribulação. É dito que eles começam a reinar 1000 anos com Cristo. E eles começam a reinar depois da grande tribulação, Não, disse que eles reinam com Cristo durante o milênio. mas é depois da Eles grande tribulação, vivem- servo de Deus. Porque eles vieram decapitados pela besta e pelo falso profeta. Então, que mas é vivem na porque grande você tribulação. está conceituando a grande tribulação segundo a perspectiva dispensacionalista. Eles são mártires da igreja. Eles são mártires da igreja e eles morreram por causa do evangelho. É isso que o texto está dizendo. Não, diz que eles foi não- pela besta, varão. Não, mas eles morreram por causa Por não do adorar a testemunho. besta e o falso profeta. Vamos lá. Por causa do testemunho de Cristo, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos, aí ele vai fazer esse conectivo, não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. Nós cremos, e aí ele vai poder discutir depois a marca da besta, inclusive eu vim para um programa já sobre isso, a gente pode discutir Sim. um dia só sobre a marca da besta, mas o que ele está dizendo é o seguinte, eles não abraçaram este mundo, porque a marca da besta, ela não é literal, é uma questão de oposição, aqueles que estão com Cristo e aqueles que não estão com Cristo, porque antes de existir a marca da besta, existe o selo de Cristo em Apocalipse 6, onde ele sela a sua igreja. Então, aqueles que são de Cristo, eles são do Senhor. E os que são da besta, são da besta. Então, mas o que ele está dizendo aqui é, eles se opuseram à besta, eles pregaram o evangelho, por isso eles foram mortos. E aí diz que eles foram mortos e que eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Por exemplo, se eu morrer hoje, se aprover o Senhor me levar hoje, eu já estou no milênio, eu já estou vivendo e reinando com Cristo nesse 1000 anos. O que vai acontecer é que eu vou entrar na glória e presencialmente ou em espírito, eu estarei com Cristo nesse reinado ainda. Então não há uma contradição. O problema é que se eu olhar para a primeira ressurreição aqui, pastor, e eu não olhar, por exemplo, para a explicação que o próprio João dá na mesma época, porque ambos foram escritos na década de 90, ele explica o que é a ressurreição, deixando bem claro que essa ressurreição ela é única e ela é final. Aí você teria que me explicar por que ele usa, por exemplo, a expressão primeira ressurreição, se ela for literal. Aí Então. isso é um problema teológico grande. Porque Então. serão duas ressurreições. É que assim, eu faço a leitura texto por texto, entende? Eu não tento amarrar um texto com o outro, mas assim, eu respeito muito a leitura do irmão, acho interessante, mas para mim o texto aqui ele está muito claro. Assim, eu não vejo aqui muito como a gente fugir disso. O texto diz o seguinte, é depois da grande tribulação, ponto. Mas o que é a primeira ressurreição para você, então, só para entender? É a ressurreição dos salvos. Existe uma segunda ressurreição? O texto fala que sim. O texto fala que outros mortos não reviveram até os 1000 anos. Mas por E quê? ainda chama essa de primeira ressurreição. Então, é aquela questão do argumento que eu usei da reforma, de que um texto obscuro ele precisa de outros textos para serem interpretados. Eu poderia citar a Bíblia toda, porque a Bíblia toda é inspirada por Deus. Poderia citar Correto. a visão de Paulo em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, que ele fala de uma única ressurreição. A única ressurreição ele fala de um único evento, apesar que tem a ressurreição dos justos e dos ímpios. Mas eu estou pegando o mesmo autor escrevendo na mesma época. Não é Paulo escrevendo na década de 50 com Tessalonicenses ou 40, final de 40. É João escrevendo na década de 90, dentro do mesmo arcabouço que ele tem, não apenas sendo também inspirado por Deus, mas sendo o mesmo autor, usando a mesma linguagem. Ele trata o que é ressurreição. Ele fala a ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. Ele distingue o mesmo evento de duas formas, mas ele não separa em ressurreições
de que, por exemplo, nós como crentes no Senhor, irmãos em Cristo, passaremos por uma primeira ressurreição para depois passar por uma segunda ressurreição, entendeu? E outra coisa, ressurreição de quê? Eu estando vivo nos 1000 anos, eu vou ressuscitar de quê? Então, assim, não tem lógica. Por isso que eu citei o mesmo autor. Eu nem estou enfatizando os demais autores para ser justo aqui. Eu estou citando o mesmo autor que explica para ele o que é ressurreição e que essa ressurreição ela só acontece uma vez. É que assim, reverendo, aqui está ipsis literi no texto. Não é questão nem de interpretar. Está ipsis literi no texto, não é nem questão de interpretar, entende? Você está alegando o texto de João 5 e é o mesmo autor de Apocalipse, só que é o seguinte, você está tentando explicar Apocalipse com João. Eu entendo isso, beleza, legal. Mas se nós nos atermos texto a texto, porque eu acho que nós temos um grande problema, nós como teólogos, que nós queremos colocar a nossa teologia acima do texto. E aí nós ficamos criando essa coxa de retalhos, remedando. Mas eu estou citando João. Oi? Eu estou citando o mesmo João. Então, mas veja bem, João aqui, ele está dizendo isso. Pela forma como o irmão colocou, me parece, eu sei que não é a intenção do irmão, de forma nenhuma. O irmão não quis dizer isso, mas ficou parecendo que o irmão está colocando Apocalipse contra o Evangelho de João. E não é eu estou harmonizando os dois, eu estou tentando harmonizar os dois. Na verdade, quando você diz que em João, em Apocalipse ele tem um pensamento e no Evangelho ele tem outro, é você que está colocando um contra o outro. Não. Eu estou harmonizando, estou dizendo que o mesmo autor, ele é que pode explicar, porque em momento algum, e assim, eu não faço uso de celular nem nada, eu não estou com o Lexo aqui, mas em momento algum, a tradução que a sociedade bíblica usa para reviveram é ressuscitar. Em momento algum isso acontece. Em momento algum. E aí pode-se olhar o original, a gente pode depois consultar aqui, mas propositalmente na outra tradução que é de João, usa a palavra ressurreição. Então, certamente são palavras distintas, porque senão a sociedade bíblica traduziria da mesma forma. E aí, quando chega, ele fala, bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Depois, quando ele vai colocar o seguinte, que é o 5, por exemplo. Esta é a primeira ressurreição, que é Apocalipse 25. Por que ele vai falar isso? Ele não está dizendo que aquilo é uma ressurreição de fato. Ele está dizendo que isso pode ser entendido como uma primeira ressurreição, como o primeiro estágio da ressurreição. E o primeiro estágio da ressurreição é a alma encontrando com o Senhor. Reverendo, Depois é o corpo se unindo a essa alma. reverendo, olha o versículo 5, diz assim, ó, mas os outros mortos não reviveram até os 1000 anos, até que os 1000 anos acabem. Esta é a primeira ressurreição. Nesse versículo 5 aqui, a palavra reviveram é a mesma palavra do versículo 4. Com qual padrão exegético o irmão julga que reviveram no 5 é ressuscitar e no 4 não pode ser? Não, eu fui sincero com você, pastor, dizendo que eu não estou com o léxico aqui para olhar quais são as palavras que foram usadas. Poderia pegar meu celular e É a mesma rapidamente palavra. olhar no Strong. O que acontece aqui são algumas questões importantes. Ele vai usar 2 vezes a palavra primeira ressurreição, no versículo 5 e no versículo 6. Primeira coisa. Ele vai usar a palavra viveram, ou reviveram, e propositalmente a sociedade bíblica, ao traduzir o termo, ele vai usar o termo viver e não ressuscitaram. Propositalmente por quê? Porque é uma palavra polissêmica que tem sentidos, você precisa ver em que momento o texto está sendo aplicado para isso. Terceira coisa, a questão dos ímpios não é uma contradição, porque diz que eles não vão reviver ou ressuscitar até se complete os 1000 anos. E aí eu tenho um outro problema exegético, porque se os ímpios, o restante dos mortos, né? Que aí, se o primeiro grupo é de eleitos do Senhor, de crentes no Senhor, o segundo grupo é de outras pessoas, possivelmente ímpios, ok? Se os ímpios eles não ressuscitam até que se complete os 1000 anos, eles não estão nos 1000 anos, ok? Como é que é uma revolta de Satanás? É porque esses ímpios aqui, eles estão mortos, varão. Mas como é que é uma revolta de Satanás? Quando Satanás ele é solto, ele engana os que estão no milênio. Porque quem entra no milênio vai gerando filhos. Quem entra no milênio vai ter uma vida normal, social. A vida vai continuar normal. Aí nós teremos uma segunda queda. Oi? Aí nós teremos uma segunda queda. Nós já tivemos uma segunda queda, varão. A queda adâmica. A queda adâmica já é uma segunda queda. Não, humanamente, eu tô falando, na humanidade nós temos uma queda que são a queda dos nossos primeiros pais. Nós vivemos em queda, varão. A nossa vida, nós estamos caídos. Do evento histórico. Adão e Eva, eles caem e isso recai sobre a humanidade. Sim. Essa é uma primeira queda histórica. Que inclusive Hebreus vai dizer que é impossível, uma vez que a pessoa cai, ela retorne, porque teria que Cristo sacrificar novamente. Isso. Ok? Hebreus 6. Hebreus 6, isso. Aí nós temos agora aqui uma outra questão. Se não há ímpios, você fala assim, mas os filhos vão nascer. Os caras vão nascer num lar cristão, reinados por Cristo, e ainda serão enganados por Satanás. Aconteceu isso no céu, varão. Apocalipse 12, 7. Imagine na terra. Mas Apocalipse 12, os 7 é muito anjos não claro. são redimidos em Cristo. Então, mas daí é aí que vem a pergunta dele. Então, nós vamos ter uma segunda queda. Não, é a mesma queda. Só vai continuar. Porque no milênio o ser humano natural, ele não deixou, o ser humano que está na terra, que entra no milênio, Ainda é pecado. ele não deixou de ser natural, ele não está glorificado. Entendi. O ser humano, o texto a queda de, não mostra que original. esse que entrou
posterior à grande tribulação, esse que entra no milênio com Cristo, ele não está glorificado. Essa é a questão. Agora, sim, a minha pergunta, me perdoe se eu fui ofensivo, não quis ser, Não foi não. não foi minha intenção. Todo respeito. Não, eu tô tentando entender o pensamento para poder... A minha pergunta é sobre qual padrão exegético ele está usando para dizer que no versículo 5 a mesma palavra significa ressuscitar e no 4 não pode, porque assim me parece que é uma espécie de anacronismo lexical. Nós sabemos que as palavras são polissêmicas, mas as palavras serem polissêmicas, isso significa que elas estão subordinadas ao contexto. Mas, pastor, deixa eu explicar qual é o problema. Para mim, assim, eu concordei no começo que é um texto obscuro, que há necessidade de outros textos interpretarem. E que melhor autor para interpretar o que foi escrito do que o próprio João? Tá, o irmão usa como parâmetro que João, o Evangelho, interpreta o Apocalipse. Que ele não vai ficar entrando em contradição com ele mesmo. Certo. E por que você não pode ler João com os olhos de Apocalipse? Por que você vai ler Apocalipse com os olhos de João? Porque o texto de João é mais claro. O texto de João é mais claro? Sobre ressurreição, claro. O texto de João é escatológico? Ele escreve na mesma época e tem uma questão escatológica que ele fala do final de tudo. Escatom é o fim de tudo. Não, mas o assunto de João ali, o cerne da questão do Evangelho de João é escatológico? O sermão de Jesus é escatológico. O cerne do Evangelho de João? Não, o sermão de Jesus, ele é escatológico. Você está se referindo a João 5, né? Eu vou ler novamente. Não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Isso aqui é o quê? Ressurreição final. É João 5, né, varão? Isso. Você está citando. O sermão de João 5 não é um sermão escatológico. Ele dá uma pincelada na escatologia, mas o âmago, o cerne, que é neoprágico... Esse versículo ele é escatológico? Esse versículo ele é escatológico. Tá. Aí ele continua. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Sim. Ou seja, já termina, não tem um milênio aqui nessa construção de João. Vamos lá, o irmão concorda comigo que João capítulo 5 não é um texto escatológico que tem pinceladas, elementos escatológicos? Eu disse que João 5, 28 e 29, ele é escatológico. Meus irmãos, pera. Esse versículo ele é. Deixa eu só pedir um tempo, porque senão nós vamos estourar o programa. Não vai dar. O João 5 nós vamos ter que deixar para um outro momento. 30 segundos só para vocês darem um tchau e uma conclusão aí. Já está acabando o programa? Não, acabando não, o programa já acabou. Tem que fazer a parte 2, O programa já acabou. É só para dar um tchau, só 30 segundinhos. Depois a gente tenta organizar uma segunda parte. Não é nem considerações finais, só um tchau só um tchau. Samuel e depois o pastor. 30 segundos que o programa já acabou. Irmãos, um abraço. Eu não vou apresentar nenhum argumento novo aqui, porque não é honesto. Vou só me despedir, pastor Diego. Obrigado aí. Vamos esperar a segunda parte. Vamos aprofundar essa discussão, que ela é excelente. E um abraço para quem está nos assistindo. Se aprofunda nesse tema, que é um tema importante. É a grande expectativa da igreja. Pedro vai dizer que essa é a esperança e a grande expectativa da igreja. E nós oramos aí para que essa igreja, uma vez reunida, ela esteja gloriosa e consumada, né, na história. Amém. E novos céus e nova terra. Boa. 30 segundos, pastor, por favor. Zeca, obrigado pela oportunidade, obrigado, reverendo, foi um debate de alto nível, muito obrigado mesmo. A você em casa que nos abrilhantou e prestando nos seus ouvidos, que o bom Deus abençoe vocês, e se quiserem nos procurar nas redes sociais, Diego de Jesus, apologeta cristão, lá eu faço um debate contra o ceticismo, contra o ateísmo, contra o liberalismo teológico, o meu foco lá 90% é nesse sentido. Então, procurei Diego de Jesus, apologeta cristão, que a boa mão de Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. O contato dos nossos convidados à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Resultado da enquete, antes da gente ir embora. Já vivemos o milênio bíblico? 86% responderam que sim, que ele é presente. 14% responderam que não. Ô, gente, isso aqui tá... não dá pra levar a sério, não é possível. O mais provável é o contrário. Era só os amilenistas que estavam online e eles são poucos aí. O reverendo tem público. O reverendo tem um público grande. Rapaz, mas nem os adventistas que são engajados na internet daria conta disso daqui. Ó. Essa enquete vai precisar de uma apuração. Só bate uma foto, bota na moldura e me dá, Zé, que é a primeira vez que isso acontece. Nossa, tá demais. Ó, obrigado a todo mundo que votou, que participou. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, se a gente não atrasar muito a programação, o Vejam Só está de volta. Até lá.